Chegando, uma alegria muito grande estar aqui com vocês e eu espero que possamos fazer um lindo encontro hoje, que possamos aprofundar um pouco mais da qualidade de sermos seres humanos, tá bom? Então, eu queria começar falando o seguinte, agradecer a presença de todos vocês, né? Tanto aqui no... Peraí. Agora, a conexão agora. Peraí, tem que recomeçar. Ai, agora. Boa tarde a todos que estão aqui. Daqui a pouco vai chegando mais pessoas. Então, hoje é o último encontro desse ano e eu estou muito feliz por a gente termos caminhado juntos e estarmos nesse movimento de crescimento, de aprofundamento existencial. E com isso, ficamos mais fortes. Então, muito obrigada a vocês todos. Então, eu estou querendo fazer uma reflexão a partir da última leitura, que o Bert fala do meu corpo, né? Então, quando ele fala do meu corpo, então ele traz algo muito importante, que é essa reflexão que ele sente, né, quando ele fala dos muitos homens, o que fizeram com as mulheres. E não há como não reverenciar essa fala. Olha o que ele diz. Onde começa para nós a reconciliação? E a reconciliação mais difícil, é a reconciliação que traz mais dores, são as reconciliações entre homens e mulheres. E aquilo que os homens fizeram ao corpo das mulheres. E é o que o Bert traz aqui como reflexão para essa reconciliação. Então, antes de começar essa leitura, eu quero trazer alguns pontos que eu achei importantes. Quando ele fala reconciliação, ele fala em reunião. Como reunimos, como unimos aquilo que precede e aquilo que, de fato, está acontecendo nos nossos dias. As agressões, os abusos, a violência e o não respeito às mulheres. É algo extremamente doloroso quando a gente olha para essa instância que chama-se violência contra as mulheres, que se chama feminicídio. Então, como não abordar esse tema quando o próprio Bert traz uma dor latente que nós, homens, fizemos contra o corpo das mulheres? Não só o corpo, mas a alma, a lembrança das mulheres. Eu fui convidada, uma época, a fazer uma entrevista numa TV aqui, né? Antes eu era muito de televisão, hoje nem tanto, né? A televisão é essa, nossa aqui. Então, falar sobre essas marcas, né? Que não há cirurgia reparadora para as marcas na alma. E hoje nós sabemos pela neurociência que quando uma mulher passa por abusos sexuais, ela queima os telômeros, que são as pontinhas do DNA, e dificulta a essas mulheres estar no mundo da dialógica, da sabedoria, da exposição. Então, o dano é muito grande. Claro que a gente tem que ver todo um contexto. Por que esses homens precisou usar da violência? Porque aonde a palavra não chega, a violência chega. Aonde o limite não está estabelecido, a violência chega. E muitas vezes não tem como dar limites, porque o trauma veio antes. Às vezes o trauma de um movimento interrompido para a mãe, muitas vezes a ausência do pai,
E muitas vezes, o que deixei de olhar quando eu vejo a violência intrafamiliar e a violência entre os casais. Quando eu olho para isso, eu olho assim, esse abuso, onde esse abuso começou? Como é possível homens e mulheres retroceder ao ponto original de respeito e de conquista e de proteção ao próprio corpo, a não ser através da humildade e de reconhecer que esse é um território comum que pertence a todos nós. Chama-se vida de relacionamento. Quando um sobrepõe ao outro, gera grande dor. E nessas dores, o que que nos acontece? Então, nos traumas, queimamos nossos telômeros, danificamos o nosso DNA. Então, a certeza de que eu preciso me recompor é quando eu estou alicerçada pelas mulheres e quando eu estou alicerçada com a minha própria mãe. E quando esta mãe está alicerçada, a minha avó. Porque quando a vovó estava grávida da mamãe, eu já existia dentro da vovó. Então não tem nada pequeno. É tudo muito grandioso. Isso é a vida. E se nós não tivermos esse olhar amplo e ver aonde está a fragilidade na nossa geração, nos nossos antecedentes, como vamos dar um passo para dar limites, para reconstruir uma fala forte? Eu não quero. Às vezes as pessoas, as mulheres se submetem, e os homens também. Os homens também sofrem de violência. Então, quando alguém fica frustrado, perde o poder, então ele usa da força física. Poder. E as mulheres também podem castrar os seus homens. É um outro tipo de violência. Então, gente, era isso que eu queria falar, né? Se nós não formos por reconhecimento de que você e eu somos um, que todos somos um, reconhecimento e respeitar o outro pela humildade, esse território pertence a nós. Um território comum, que se chama vida. E assim podemos escutar, fortalecer e seguirmos juntos nesse aspecto grandioso que chama-se relacionamento. Então, Ingrid, você começa a leitura Sim, à esquerda e à direita, a outra dimensão. Deixa eu virar aqui para você. considerações preliminares. Possuímos em nosso cérebro 2 hemisférios, que se compõem entre si. Eles também se completam. Eles se opõem porque são separados. Possuem funções diferentes. Temos dificuldades se nos movimentamos mais em um dos hemisférios cerebrais do que no outro. A solução seria unir ambos de forma que pudéssemos nos movimentar com ambos ao mesmo tempo, sem diferenciá-los. Isso é o aspecto superficial conhecido por todos. Podemos acrescentar algo a isso. Está escrito na Bíblia: Deus criou o homem à sua imagem. Em seguida, vem um trecho inquietador, algo como: Ele o criou como homem e mulher.
Assim, para Deus, se é que posso dizer algo assim, os hemisférios do cérebro não eram separados. Para nós, eles são separados. Percebemos, ao contrário de Deus, o homem e a mulher como separados. Porém, o homem sozinho não é a imagem de Deus, e a mulher sozinha não é a imagem de Deus. Apenas juntos correspondem à imagem de Deus. O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se torna pleno. Todavia, ele faz distinções entre si mesmo e a mulher. O mesmo vale para a mulher. O ser só se torna ser quando consegue unir o masculino e o feminino em si, em todos os aspectos. Existem várias distinções que, embora não percebamos, são uma derivação da distinção entre homem e a mulher. Por exemplo, a distinção entre corpo e espírito. Ao invés de mulher, dizemos corpo. Ao invés de homem, dizemos espírito. Nesse sentido, o caminho espiritual, com a sua rejeição ao corpo, é, sob vários aspectos, a negação da mulher. Por esse motivo, existem vários caminhos espirituais que são nocivos ao corpo. Eles anulam a unidade entre homem e mulher, dando prioridade a um em relação ao outro. O mesmo ocorre com os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Um é masculino e o outro é feminino. O mesmo vale para as regiões de cima e de baixo. A pergunta é: o que os une? Ok. Ok. Vamos. Parar aqui? Não, peraí um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre fazer essa interiorização com vocês, tá? Sim. Então, feche os olhos e sintam dentro de si. Que lado em vocês é mais forte? O esquerdo ou o direito? O que é mais forte em vocês? A região de cima ou a de baixo? O que é mais forte? A relação com a mãe ou a relação com o pai? Se possuírem filhos de ambos os sexos, com qual deles a relação é mais forte? Com o filho ou com a filha? Qual lado é mais forte? O esquerdo ou o direito? A região de cima ou de baixo? A relação mais forte é com a mãe ou com o pai? Com o filho ou a filha? Continue de olhos fechados. Vamos fazer uma meditação. Essa foi a preparação. Conseguiram perceber a separação em vocês? Agora, através de uma meditação, gostaria de percorrer um caminho com vocês, por meio do qual unimos as duas coisas. Elas são sempre masculina ou feminina. A pergunta é: como juntamos ambos em uma unidade? Ou atingirmos isso das diversas áreas, também
alcançamos a unidade entre homem e mulher, em nós e nas relações com os nossos parceiros. Voltemos nossa atenção ao braço direito e esquerdo. Agora, separe os braços e vire as palmas das mãos para cima, as mãos repousadas sobre as coxas. E relaxe. Agora, sintam primeiro uma mão e depois outra. Qual das duas é mais forte? Qual a mais fraca? Sem olhar para nenhuma das mãos, olhem para frente, até que ambas se unam. Isso significa uma mão torna-se mais e a outra também. Esperamos até o momento em que não pensamos em uma das duas mãos, mais que na outra. Direita e esquerda se tornam uma, infinitamente uma. Aqui se processa algo do qual os opostos se anulam. Eles se tornam um entre si. Então, Ingrid, você pode continuar a leitura e depois eu faço as considerações sobre o que podemos ver aqui. Sim. Em cima e embaixo. Ah, essa aqui você já leu, né? Não, pode ler. Ah. Agora faremos o mesmo com as regiões de cima e de baixo. Primeiro, olhamos para cima e depois para baixo. Por onde em nosso corpo passa a linha de separação? Também aqui, esperamos até que ambos se juntem em uma unidade. Sentimos a diferença em nós quando alcançamos a unidade. Pai e mãe. Agora, fazemos o mesmo com o pai e a mãe. Sentimos diretamente em nós o lugar do pai e o lugar da mãe. Qual dos dois é negligenciado e fica em segundo plano? Esperamos no movimento interno até que ambos se tornem um em nós, iguais e um só ao mesmo tempo. Ampliamos esse movimento ao sentirmos com o nosso pai também os seus pais junto a ele, e com a nossa mãe também os seus pais junto a ela. Sentimos a diferença em termos de plenitude e força. O relacionamento de casal. Agora transferimos esse movimento ao nosso relacionamento de casal. Quem ou o que nessa relação está em primeiro plano? Quem ou o que está em segundo plano? Há algo que está mais à direita ou à esquerda? Quem ou o que está mais em cima ou mais embaixo? Permitimos que eles se unam, ambos com o mesmo valor. Sentimos o efeito da união entre ambos, com um amor abrangente. Deus e o mundo. Agora deslocamos em direção a uma outra oposição, que podemos comparar
com a que existe entre direita e esquerda, e entre em cima e embaixo, a oposição entre Deus e o mundo. Deixamos que convirjam em nós, tornando-se uma unidade, sem diferenciá-los. Nós, ao mesmo tempo, com ambos, um só em todos os aspectos. Considerações posteriores. Essas reflexões podem ser transferidas para outras oposições. Irei mencioná-las aqui de forma breve. Saúde e doença. Quando desejamos nos livrar de uma doença, comportamo-nos de forma masculina. Quando concordamos com ela, comportamo-nos de forma feminina. Se ambos puderem convergir, a saúde e a doença atuam juntas, tornando-se uma só. Vida e morte. Aqui, a vida é masculina e a morte é feminina. O que acontece conosco quando ambos podem convergir em uma unidade nos sentimentos? Nossa vida se torna tranquila e plena. Vivemos com a morte diante de nós. Dessa forma, nossa morte é, a seu tempo, plena. Antes e depois. Com relação ao tempo, o passado é sentido como feminino. Nesse sentido, ele está concluído. O futuro é masculino. Quando nos orientamos pelo depois, agimos de forma masculina. Quando o antes nos atrai para si, esperamos sem agir. Ambos são necessários e sozinhos são infrutíferos. Como eles se tornam um só? No momento agora. A ajuda. Imaginem que adentremos esse movimento que une tudo aquilo que é separado e que alguém venha nos pedir ajuda. O que podemos fazer por essa pessoa? O amor ao próximo começa por aquilo que está mais próximo de nós, o nosso corpo e a nossa saúde. Que Aí vem outra meditação, né? Deixa eu fazer essa meditação que ajuda vocês a fazer esse mergulho. A entrega. Farei com vocês uma meditação que dá continuidade àquilo que vivenciamos anteriormente. Vamos ao interior do nosso corpo. Em nosso corpo e naquilo que ocorre dentro dele o tempo todo. Deparamos-nos com um poder criativo, do qual provém tudo aquilo que existe. Dele provém nossa vida como ela é. Ele nos mantém vivo, com uma dedicação e um amor que tudo abrange. É dele que vem a ajuda quando algo em nós está passando dificuldades, necessidades. Quando a ferida se cura, esse movimento está agindo em nós. Olhamos para essa força com devoção. Colocamos-nos em suas mãos com entrega, com confiança máxima. Colocamos em suas mãos a nossa doença e tudo aquilo que dói. Essa força nos conduz, através da nossa doença e da nossa dor, a uma vida mais plena, a vida completa. Ela nos conecta a todos os que nos pertencem, de forma que tanto nós quanto eles nos tornemos saudáveis. Agora olhamos para alguém que está perto de nós, alguém que está doente.
e com quem nos preocupamos. Também nele temos esse poder atuando e direcionamos-nos a essa força as nossas preocupações em relação ao outro. Ela se preocupa somente ela. Ajudamos a outro, primeiramente, ao colocar nas mãos dessa força nossas preocupações em relação a ele. Colocamos-nos em suas mãos com entrega. É a confiança. A sintonia. No âmbito dessa meditação, perguntamos-nos: somos capazes de ajudar alguém? Perguntamos: estamos autorizados a ajudar alguém? Isso nos é permitido quando estamos em sintonia com esse movimento criativo. Quando estamos internamente em sintonia com esses movimentos. Muitas vezes, eles atuam através de nós, sem que façamos nada. Eles irradiam através de nós. Então, vamos fazer essa última meditação curtinha, para que a gente possa fazer depois uma retomada no conteúdo. E quem tiver perguntas já pode ir anotando, tá? Então, meditação, o movimento criativo. A doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. É sempre o amor que coloca algo em ordem. Principalmente o amor a um excluído, que não tem lugar. Esse amor quer sempre mais. Também a doença quer sempre mais. O movimento em direção a mais é o movimento em direção à saúde. Agora sentimos o nosso corpo e olhamos para a doença ou para uma dor. Vamos com a nossa doença e a nossa dor em direção a um movimento em busca de mais. Não importa qual for a direção. Digo ainda algo mais sobre a saúde. A saúde é o movimento do espírito, é um movimento do amor. Bem, deixe eu voltar aqui um pouquinho, para que a gente possa ver, quando ele fala da primeira parte, sobre tudo isso que estava separado. Quando ele coloca a mão esquerda, direita, o lado direito, esquerdo, em cima, embaixo, essa relação dos nossos pais, em relação do relacionamento do casal, quem se torna mais ou menos, e essas questões muitas vezes não são sentidas através da palavra, são sentidas através dos gestos e sentidas através da alma, daquilo que pensamos e como sentimos, que é o lugar que colocamos o outro. Então, Beto traz 3 pilares bem importantes quando ele fala da relação de casal. Há que ter equivalência, eu igual a você, e isso nos ajuda na relação da terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre as trocas. A outra é a constância.
Qual é a constância que você tem em relação ao seu parceiro, às escolhas que você faz no dia a dia? Porque só temos escolhas para as coisas pequenas. E a outro pilar é a concordância. Então, quanto eu posso dizer sim àquilo que eu não posso dar? E nos colocar apenas como ponto de partida. Quando a gente fica com raiva, decepcionado, irritado, intrigado, enfim. Isso se chama expectativa. E as expectativas sempre estão direcionadas ao que eu esperei que acontecesse. E ao que eu esperei que o outro me desse. Boa tarde, todo mundo que está aqui. Tem alguém me chamando até de linda, que maravilha. Então, esses pilares do relacionamento de casal, equivalência, eu igual a você. Constância, o quanto nos mantemos vinculados e conectados. E a outra é a concordância, o quanto eu concordo que o outro seja diferente de mim. Eu sei, Manu, que é você. O quanto eu posso dizer que você é diferente de mim. E eu concordo com isso. Que pense diferente, que haja diferente, que tenha premissas diferentes, que tenha valores diferentes. Ok. Então, quando ele fala da saúde e da doença, da morte, ele sempre coloca entre o masculino e o feminino, e se olharmos por esse viés, nós vamos começar a fazer uma integração desse eu ferido masculino ou do eu ferido feminino, para que a gente possa sanar esse grande conflito que existe entre homens e mulheres. E aí, podemos ver, no sentido global, vida e morte, o nosso grande trânsito. E ele pergunta: podemos ajudar alguém? Como ajudar alguém? A não ser entramos no movimento curativo e ficamos pequenos diante dessa grande força que nos conduz. Somos capazes de sair um pouco da nossa arrogância, da nossa especialidade, os especiais, e ficarmos numa relação equivalente? Eu igual a você. Sofremos, amamos, iguais. Iguais. Olha para a tua história. Olha para a história do teu parceiro. Olha para a história das pessoas que comungam contigo a vida. E o que isso nos favorece. Que possamos crescer. Agora, para dentro. Crescer quando meditamos e incluímos tudo e todos foram excluídos. Aí está a dinâmica das doenças. O que se encontra separado, apartado de nós. Aquilo que na nossa, às vezes, infantilidade emocional,
pelos traumas emocionais, o que faremos? O que fazemos? Separamos? Cortamos? Porque nós queremos que seja o outro que faça um movimento curativo em relação a nós. Mas hoje é eu como ponto de partida. Somente você pode mudar esse destino. Quando você inclui tudo e todos que foi apartado da tua vida. E aí podemos olhar de fato para aquilo que é justo, bom e belo na vida. Gente, vocês não imaginam o quanto eu fico feliz de estar aqui com vocês. Muito, 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 muito feliz. Muito feliz de ver a Rai, a Manu, a Martinha, a Kelly, tantos outros que estão aqui. John, Roberta, Aline, Ingrid, Martinha. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Gratidão infinita por ter vocês. Porque a vida continua, os compromissos também, né? Então, que esse ano, que foi um ano de muito... Esses anos, né? De pandemia, que foram muito desafiadores, né? O desafio só significa resiliência. Não significa ameaça. Resiliência. Quanto podemos nos reinventar? O quanto podemos fazer diferente na nossa vida e na vida do outro. E que possamos estar inteiros para nós, em primeiro lugar, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, para poder ter muito e muito a dar. Então, quem mais sabe é o mais responsável. Não é, Eliette? Quem mais sabe é o mais responsável. E podemos seguir curando os nossos relacionamentos quando olhamos para essa vida tal como foi e tal como é, e dizemos sim. E incluímos todos. Eu só posso ser grande quando eu colocar todos, bons e maus, no lugar grande. Ninguém sabe da subjetividade. Ficamos na borda. Só sabemos de nós. E olhe lá. Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Oh, gente, quanto carinho eu recebo. Estou tão grata por isso. Eu só posso ser grande quando colocar todos, bons e maus, no lugar grande. Oh, mano. E quem está entrando agora, eu espero que vocês possam escutar depois essa live, né, essa aula, essa leitura comentada, porque hoje falamos dos relacionamentos e também dos relacionamentos de casal. E é muito importante quando a gente olhar para que a gente não fique no lugar vítima. Quando a gente fica na vítima, o outro é o perpetrador. E aí esquecemos da equivalência. Eu igual a você. Como queremos curar? A cura é incessante. A cura não é a ausência de sintomas.
somos todos sintomáticos. Uns mais, outros menos. Mas o sintoma são os comportamentos, os sintomas também são os sentimentos. Pois é, meu amor. O tempo é hoje. A gente olha para trás e o passado está apenas reverenciando o aprendizado. Olha o que o Berto coloca antes e depois. Com relação ao tempo, o passado é sentido como feminino. Neste sentido, ele está concluído. O futuro é masculino. Quando nos orientamos pelo depois, agimos de forma masculina. Quando o antes nos atrai para si, esperamos sem agir, e ambos são necessários e sozinhos são infrutíferos. Então, ele está propondo uma integração, uma reconexão. E às vezes, a gente passamos muito tempo para se dar conta disso. Mas como estamos aqui para crescer, não importa o tempo que for, o que importa é quando a gente olha hoje e diz, eu sinto muito, eu estava equivocado naquela época. Hoje é diferente. E hoje eu te reconheço. Eu sinto muito. E isso é extremamente curador. Percebe? Não é nada para cá. Isso aqui não me interessa. Eu quero esse caminho daqui para cá. É o caminho mais longo que percorremos. É para chegar aqui e dizer eu igual a você. Mas é necessário que reconhecemos, né? Pensamos que muitas vezes a nossa emoção, as nossas marcas e os nossos traumas dificultam que vejamos muitas vezes o óbvio. Ninguém tem culpa alguma. Apenas caminhar e nos curar. Apenas isso. E está tudo certo. Do jeito que está. Está tudo certo. E que sejamos todos, pelaquilo que fizemos, pelaquilo que não percebemos e pelaquilo que deixamos de fazer. Perdoados e abençoados. Está tudo certo. Um beijo muito, muito grande. Muito obrigada. E um Feliz Natal para todo mundo. Um abraço apertado para você, Maria. Apertadíssimo. Que a gente não possa esquecer do dono da festa. Um beijo, Feliz Natal. Feliz Natal. Quando a gente volta? Voltamos em janeiro, dia 11. Acho que dia 11 ou dia 10 de janeiro, terça-feira. Tá A bom. segunda semana de janeiro. Gente, brigadão, viu? Seguimos com fé, com alegria, com disposição e com muita animação. Um beijo grande. Beijo, tchau.